Bom, gente, é, feitas essas considerações iniciais, para quem entrou agora, bom dia. Hoje nós teremos a nossa terceira aula de Direitos Humanos. Nós, apesar de... existem os materiais, nós estamos aí com a apostila da aula 1, a apostila da aula 2, a apostila da aula 3, por semana. Vocês vão perceber que às vezes a gente não esgota aquela apostila naquele dia, ela fica o restante para a próxima semana. O importante é que o material está lá e vocês estão seguindo. E hoje a gente vai começar a nossa aula voltando um pouquinho ainda naquela primeira apostila para a gente poder fechar algumas características dos direitos humanos. E eu vou aproveitar esse momento que na aula passada falamos muito sobre a historicidade desses direitos humanos e até narrei para vocês e expliquei os três grandes momentos dos direitos humanos em termos de sua consolidação escrita. E mencionei 3 documentos internacionais. O primeiro foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776. O segundo foi a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. E o terceiro, e isso, nesse ponto eu sempre vou bater nessa tecla com vocês, porque é algo que é muito cobrado. Porque um dos grandes marcos em termos de momentos históricos na consolidação dos direitos humanos no cenário internacional e nacional dos países foi a Segunda Guerra Mundial. E é uma questão que é muito cobrada. Qual que é esse momento histórico em que os direitos humanos se consolidam no cenário, né? Os direitos humanos, o direito internacional dos direitos humanos se consolida. E esse grande marco histórico vocês nunca vão poder esquecer, porque sempre vai aparecer tanta guerra, tanta coisa, mas a resposta correta sempre vai ser a Segunda Guerra Mundial. Então, fazendo uma retomada de conteúdo do que já foi visto até agora, analisamos o conceito, analisamos as nomenclaturas de direitos humanos e direitos fundamentais, falamos sobre os princípios basilares da construção dos direitos humanos, que é a inviolabilidade da pessoa, a autonomia das pessoas e a dignidade da pessoa humana. Esses são 3 princípios basilares, os pilares da construção dos direitos humanos. Na última aula nós falamos, além das questões históricas, algumas características dos direitos humanos, e para quem está acompanhando pelo material, essas características estão no final da primeira apostila, postada lá na primeira semana. E essas características, a primeira delas é a historicidade. Os direitos humanos são frutos de conquistas históricas. Infelizmente, direitos humanos são frutos de guerras, de conflitos, de problemas. Geralmente, as crises e as guerras têm esse lado. No pós-guerra, no pós-crise, algo de bom sai, mas tem que sair, porque depois da tempestade, pelo amor de Deus, alguma luz tem que aparecer. Então, por exemplo, quando nós lemos, porque nós não vivemos isso, talvez nossos pais ou os nossos avós tenham vivido, visto, né, mais de perto a Segunda Guerra Mundial, não talvez participado, mas tendo aquele contato em tempo real do que estava acontecendo. Mas nós sabemos que foi um horror, que foi um terror, o Holocausto foi um horror. E depois, o que aquilo pode ter trazido de bom, além de tragédias? Depois do fim da grande Segunda Guerra Mundial, houve aquele momento em que a questão dos medicamentos, os antibióticos, os remédios, houve uma melhoria nos remédios e medicamentos em razão das doenças que foram adquiridas ali naquele momento. E se hoje temos antibióticos e muitos remédios, é em razão naquele período, aquele pós-período de pós-guerra. Então, crises tem quando a gente estuda crise, existem livros especificamente de crises, estamos vivendo uma crise, mas é uma crise de natureza sanitária que afeta todas as áreas, saúde, economia,
meio ambiente, tudo. Essa crise sanitária que nós estamos vivendo, ela afeta absolutamente tudo, trabalho, aulas, tudo, vidas. Mas essas crises, elas, depois que elas passam, elas têm um fenômeno de trazer algo que vai, algo de bom fica. Por incrível que possa parecer. Mas é o que eu falo, né? Alguma coisa lá na frente tem que aparecer, porque realmente está muito complicado, está muito difícil. Antes, o que víamos em termos de números, tantas pessoas estão contaminadas, pessoas mortas, esses números estão se tornando nomes muito próximos de nós, né? Isso é muito ruim, muito triste. Quando vemos, essa semana, eu perdi uma grande amiga advogada, muito nova, de Jaraguá, e é muito triste, é muito complicado, muito complicado. Mas, enfim. Mas o pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial, deixou um legado que foi a construção dos direitos humanos. Como vimos na aula passada, no próprio ano do fim da Segunda Guerra Mundial, foi feita a Carta das Nações Unidas, a Carta de 1945, que criou a Organização das Nações Unidas, isso tudo no pós-Segunda Guerra Mundial, resultado de uma guerra. Nós tivemos a montagem de um tribunal chamado Tribunal de Nuremberg. Aliás, alguém assistiu o filme, o Julgamento de Nuremberg? Me conta aqui se assistiu. Onde os nazistas foram julgados. E tivemos também, em 1948, a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é um legado que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. E com isso, nós temos o terceiro documento mais importante do mundo em termos de previsão de direitos humanos. Nós temos uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde nela estão previstos 30 direitos. Então, quando eu falo, ou falamos sobre o direito à vida, o direito à igualdade, o direito às liberdades, liberdade de expressão, liberdade religiosa, enfim, esses direitos humanos, eles estão previstos numa Declaração Universal. Uma Declaração Universal que foi publicada em 1948. Depois da publicação da Declaração Universal, inúmeras leis internacionais, e aqui eu vou citar uma que vocês talvez já tenham ouvido falar, mas se não tiverem ouvido falar, com certeza no decorrer do curso de Direito vão ouvir falar dessa Lei Internacional de Direitos Humanos, porque ela é a mais importante em termos de Brasil, no cenário internacional, que se chama Pacto de São José da Costa Rica, também chamada de Convenção Americana de Direitos Humanos. É uma lei internacional que repete aqueles direitos previstos em uma declaração, agora já é uma lei, não é uma declaração, que o Brasil aceitou a sua aplicação aqui dentro do país no ano de 1992. Esse processo de aceitação, vocês estudaram no direito internacional, se chama ratificação. O Brasil ratificou este tratado, aceitou, no ano de 1992. É um procedimento burocrático aqui interno, envolve o Congresso, envolve o chefe do Executivo, é publicado um decreto interno, enfim. Não é só escrever que é aceito, existe toda uma burocracia legislativa para que uma lei internacional tenha validade aqui dentro do Brasil. E ela só tem validade depois que são obedecidos esses trâmites. Mas no ano de 1992, o Brasil ratificou, aceitou a aplicação do Pacto de São José da Costa Rica aqui dentro. E a partir do momento em que um país aceita e ratifica uma lei internacional para ser aplicada dentro do seu território, essa lei ela passa a ser de forma obrigatória. É aquela questão que nós colocamos. Nenhuma lei ela obriga um país a aceitar uma decisão de um tribunal de direitos humanos ou fazer parte de um sistema internacional. Isso é por livre e espontânea vontade dos países, por meio de seus governos. Agora, a partir do momento em que esse país entra naquele sistema, ou ratifica aquela lei, aquela convenção, aquele tratado, aí sim, tudo passa a ser obrigatório, é aquela velha história. Você não é obrigado a entrar no jogo, mas a partir do momento que você entra no jogo, você é obrigado sim a cumprir as regras do jogo. E como o Brasil entrou,
fez parte, existem tribunais ali naquele sistema interamericano, que é até a nossa matéria da aula 2. O Brasil está sujeito, sim, às decisões do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E vimos isso acontecer, como eu exemplifiquei para vocês, quando o Brasil foi condenado, no caso levado pela Maria da Penha, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e ele sofreu uma condenação de indenizar, de punir o agressor, mas também de adotar medidas internas de prevenção a essa violência doméstica. E foi quando foi criada a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, na verdade, é fruto de uma condenação internacional que o Brasil teve que prestar conta para esse órgão que o condenou pela violação do caso Maria da Penha. Qualquer um de nós aqui dessa sala, se estamos vivenciando alguma violação de direito humano, eu, a Amanda, o Rafael, a Letícia, a Débora, a Natália, a Lídia, o Vitor, qualquer ser humano que esteja sofrendo algum tipo de violação de direitos humanos, a primeira providência é tentar resolver internamente. Seja procurando delegacias, procurando Ministério Público, promotor, promotora, juiz, autoridades públicas, seja no que for. Seja chegando nas últimas instâncias, ou se não chegar nas últimas instâncias, até a própria demora, e a gente viu isso no estudo de casos que a gente fez, configura esgotamento dessas vias internas. Então, primeiro é tentar resolver aqui, mas não tendo uma efetividade em termos de resolução de problema, não só em termos de violência, mas em todos os casos de violação de direitos humanos, de todos os direitos humanos. Qualquer um de nós podemos levar um caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Para a Corte, não. Ainda vamos falar melhor sobre isso. O sistema interamericano é um sistema que tem comissão e corte. Nós levamos os casos mediante uma petição simples, não é uma petição tão burocrática, até é menos burocrática do que para os processos aqui internamente. E é feito online também, né? Você entra no portal da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é tudo por site, ou até por e-mail. A comissão informa que você pode encaminhar a sua denúncia por e-mail para nós. Fala assim, envie para nós a sua denúncia, e coloca lá o e-mail. E você narra o que aconteceu de uma forma muito simples, porque é questão de direitos humanos. E isso pode se tornar uma ação contra o país nessa comissão. Engraçado que só aprendemos isso na aula de direitos humanos. Nós não temos acesso a essas informações e às vezes só sabemos que isso existe porque temos aula de direitos humanos. No sistema europeu, por exemplo, tem cartilhas espalhadas nas escolas. Então as crianças sabem, elas crescem ali sabendo que existe uma corte europeia, a nossa se chama interamericana, é por continentes, que existe uma corte europeia, um tribunal europeu de direitos humanos, que qualquer pessoa que esteja sofrendo alguma violação de direitos humanos e não conseguiu resolver internamente no seu país, pode apresentar uma denúncia nesse tribunal, e o tribunal que vai se organizar para verificar se é um caso de se processar ou não o país. Eu sempre vou lembrar isso para vocês. Em tribunais internacionais de direitos humanos, com exceção do penal, porque é crime, tem que processar a pessoa, processa-se país, a gente chama de Estado. As ações sempre serão contra o Estado. Aqui para nós é muito distante, nem a logística ela facilita. Se eu quero apresentar uma petição, ok, eu posso encaminhar por e-mail. Mas observem como que é distante. A gente fica sabendo disso talvez em aulas de direitos humanos, em aula de direito internacional. Não são todas as pessoas que têm essa aula. E é direitos humanos, é direito de todo mundo. A comissão tem sede em Washington, nos Estados Unidos, um país que necessita de visto para entrar. Não é tão simples. Aliás, nem está entrando, em razão da situação pandêmica. E uma corte que fica em São José, na Costa Rica. Ou seja, porque a corte ela só vai funcionar quando o caso não é resolvido no âmbito da comissão. Aí sim a comissão encaminha para a corte. Mas olha essa logística.
Se alguém em Anápolis está sofrendo uma violação de direitos humanos, aí encaminha uma petição que vai para Washington. Se não der certo lá nos Estados Unidos, o Washington encaminha para São José, na Costa Rica. Aí vocês podem imaginar o tempo que isso leva até se chegar a uma efetiva solução. Temos problemas, sim, de efetividade nesse cenário internacional de ações de direitos humanos, porque ele ainda é muito distante de nós. Muito distante em termos de acesso também. É uma falha muito grande do sistema interamericano de direitos humanos. O sistema europeu já não é tão estanque, tão distante. Nós teremos uma aula sobre a Corte Europeia de Direitos Humanos, o sistema europeu, e vocês verão uma diferença muito grande. É um tribunal que fica numa cidade que se chama Estrasburgo, na França, e qualquer pessoa que chega lá, naquele tribunal, essa pessoa consegue, não precisa ter advogado. Essa pessoa ela é atendida num departamento que recebe essa vítima de direitos humanos, e lá tem pessoas que analisam o caso e verificam se é um caso de violação ou não, para poder montar. Na dúvida, sempre monta o processo e encaminha para os juízes da corte para verificarem. E aí é montada ali uma petição rápida. Os idiomas geralmente utilizados são inglês, francês. E aí monta-se e já insere no sistema. Quando eu estava no período do meu doutoramento, na universidade em Paris, na França, eu tive a oportunidade de ser enviada para lá para fazer o estágio. O doutorado tem estágio. Quem aqui um dia for fazer mestrado, doutorado, existe o estágio. Estágio do mestrado e estágio do doutorado. E se chama estágio doutoral. E eu passei um tempo no Tribunal Penal Internacional, ali na Procuradoria, passei um tempo exatamente nesse departamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, em Estrasburgo. Eu gostei muito de ficar lá, eu fui para ficar 15 dias, cumprimos a carga horária de 15 dias nesse departamento, e acabei ficando 40 dias. Pedi para a universidade para me autorizar a ficar mais, porque eu realmente gostei muito. O Tribunal Europeu tem muito a nos ensinar em termos de formalização de ações. E acabei ficando ali, uma funcionária do tribunal me acolheu, me adotou na casa dela. Falou, não, você não vai ficar em hotel, não. Me adotou lá na casa dela, e eu acho que eu nunca tomei tanto chá gostoso na minha vida na casa dela. Foi muito bom esse período. Uma senhora que trabalhava, já estava praticamente na aposentadoria dela. E foi um período muito bom. Uma experiência muito boa naquele tribunal lá em Estrasburgo. Mas, assim, foi quando a gente percebe para a gente poder até fechar aquele material, as características dos direitos humanos, a universalidade. Está lá a universalidade. Outra característica para a gente poder fechar o material é a essencialidade dos direitos humanos. Os direitos humanos são essenciais. Outra característica dos direitos humanos é a sua indivisibilidade. Os direitos humanos são indivisíveis. Eu não posso fracionar os direitos humanos. Eu não tenho direito só à vida e à liberdade, mas não tenho a igualdade. Eu tenho direito a todos. A Maria Fernanda, ela não tem direito só à liberdade, mas não tem direito à vida. Ela tem direito a todos os direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles são realmente indivisíveis. É um corpo de direito indivisível. Os direitos humanos se interrelacionam entre si. Geralmente, uma violação de um direito humano vai acabar se relacionando com a violação de outro direito humano. Dificilmente nós teremos a violação de um único direito humano no mesmo contexto. Existe uma relação de interdependência desses direitos humanos. Todas essas características estão no final do material da primeira aula, mas uma das principais características é a sua universalidade, tanto que a declaração, o principal documento mundial em termos de proteção dos direitos humanos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e o nome universal aparece na própria declaração. Algo que é universal é algo que se aplica a todos indistintamente. Todo mundo tem direito aos mesmos direitos.
Quando essa característica do universalismo, da universalidade surgiu nos direitos humanos, os direitos humanos são universais, algumas questões começaram a ser discutidas nos próprios tribunais de direitos humanos, que era a questão cultural. E aí entendeu-se que não poderia ter uma universalidade nos direitos humanos de forma absoluta, em razão de alguns costumes locais, em razão de algumas situações locais que permitiam algumas práticas que, para nós, até podem ser consideradas violação de direitos humanos, mas para aquela cultura, não. A gente sempre fala, e até anotem isso aí em algum lugar, ou depois, quando vocês forem rever essa aula, grave isso, observe isso. Isso já foi questão de prova do exame de ordem na parte de direitos humanos. E vocês podem até procurar essas questões, não só no exame de ordem, mas em vários concursos e várias provas. É uma das principais questões cobradas no cenário de direitos humanos, nessa parte do universalismo e do relativismo cultural, desse embate entre universalismo e culturas, que é a utilização do véu islâmico em alguns países. Eu me lembro que havia uma questão que trazia o seguinte, eu não sei se foi França ou Bélgica, mas qualquer um tanto faz, porque ambos os países têm essa lei. Foi publicada uma lei proibindo o uso do véu islâmico. Na verdade, não era do véu, não, é o uso da burca. Não era o véu, porque tem o niqab, o hijab e a burca. A burca é aquela que tampa absolutamente tudo. A mulher, ela só enxerga por meio de uma tela. Nem os olhos aparecem. Às vezes vocês olham assim, só tem uma telinha escura também, da mesma cor do véu, cobre o corpo inteiro e por uma tela elas enxergam. E tem leis, em muitos países, isso é real, existem leis que vedam o uso da burca em locais públicos. Então, em alguns locais públicos, essas mulheres não podem utilizar a burca. Imaginem vocês o que é para uma mulher dessa religião não usar a burca. Porque nós não temos a menor noção, nós não usamos a burca. Nós não cobrimos essa forma. Em regra, a nossa vestimenta não é essa. Mas imaginem vocês como é forte essa questão da utilização dessa roupa para essas mulheres. E até ouvi uma frase uma vez que foi quando eu compreendi isso aí. Em muitos locais, quando aconteceu uma situação muito interessante, até para a gente fechar esse primeiro material, mas é um caso muito interessante que a gente precisa falar. Aconteceu um caso muito interessante no Reino Unido. Uma muçulmana, uma mulher muçulmana, ela cometeu um crime. E ela foi presa, ela estava cumprindo uma prisão, quase como uma prisão provisória aqui, aguardando a sua audiência, o seu julgamento. No Reino Unido, as varas, como se fossem aquelas varas criminais daqui do Brasil, se chamam Tribunal da Coroa. E ela estava aguardando uma audiência no Tribunal da Coroa. E aí começou, né? Ela foi para a audiência e ela não queria tirar o véu dela cobria o rosto dela todo. E existe uma lei no Reino Unido que veda a utilização do véu que tampe completamente o rosto, ele só autoriza aquele que coloca assim, e essa parte do rosto fica, que cobre os cabelos, essa parte, mas o rosto aparece. Esse é possível. O que não é possível lá é o que tampa tudo, é o que tampa o rosto. Burca ou que tampa, eu não me lembro se é o hijab ou o niqab, mas é o que tampa o rosto, não é possível em locais públicos. E assim que essa mulher ela se sentou para ser interrogada pelo juiz, o juiz pediu para ela retirar o véu.
para ele poder ver o rosto dela, e até invocou a lei do Reino Unido. Ela não tirou. Eu tenho essa decisão, tá? Só que ela está em inglês, se alguém quiser eu encaminho para vocês. Na época, já tem alguns anos, eu não me recordo se é uma decisão de 2014, 2015, 2000, acho que é 2016, alguma coisa assim. Me enviaram essa decisão. E o juiz mandou ela tirar o véu. E ela falou que não ia tirar. E virou aquele embate, embate, embate. E ele falou, eu vou pedir para a polícia rasgar o seu véu. Aí ela levantou e falou, eu vou invocar o meu direito universal à liberdade religiosa. Ele é maior que a sua lei. Ela mesma fez isso. Ela usou essa palavra, eu vou invocar o meu direito universal. Olha que palavra, ela usou a palavra universal. O meu direito humano universal à liberdade religiosa. Eu tenho liberdade religiosa para utilizar as vestimentas da minha religião. O juiz deu uma recuada e pensou o seguinte, o que eu vou fazer agora? Peraí, só um minutinho que o carro, não sei se, acho que não dá para amanhã, não, para amanhã à tarde. Tá passando um carro aqui de um doce, alguma coisa. E o juiz foi e falou, ficou naquela situação, o direito, peraí, nossa, ele ficou aquele impacto veio para ele. Ela invocou um direito universal, a liberdade religiosa, e eu estou invocando uma lei local. E ela está falando um direito humano. Ele se viu numa situação muito complicada. Ele falou, não, eu vou suspender o processo, eu vou suspender a audiência. Eu preciso decidir, porque ele precisava decidir. Ele precisava dar uma decisão se ia mandar tirar ou não. Mas as decisões precisam ser fundamentadas. E ele não tinha nenhum, ele já sabia o que ele queria mandar tirar. Mas ele não tinha nenhum fundamento ali naquele momento sobre esse choque, essa tese que ela levantou de conflitos entre leis locais, questões locais ou questões locais, com direitos humanos universais, como algo que está previsto em leis internacionais universais. E ele suspendeu essa audiência. Isso foi em junho. Ele só retomou, ele foi fazer busca. E lá no Reino Unido, não se busca muita lei, busca precedente. Lá é um sistema de precedentes muito forte. E ele tinha que fundamentar a decisão dele. Ele já tinha decisão, ele queria que ela tirasse, para ele fazer o interrogatório dela. Ele falou, eu preciso ver a sua fisionomia no momento que eu estou te interrogando. E até porque aqui no Reino Unido não pode usar em locais públicos tampar o rosto, tem que tirar o véu. E ela voltou normalmente para o presídio onde ela estava e aguardou o novo julgamento. E ele procurou. Esse homem deve ter procurado, porque ele demorou muito. Quando foi em setembro, ele retomou a audiência. No mês de setembro. E ele leu a decisão dele, que foi até a decisão que eu recebi, nesse momento, lá no dia dessa audiência. Ele mandou tirar o véu. Ele encontrou um precedente no Canadá e nem era acusada. Ele mandou tirar o véu de uma testemunha que não queria tirar o véu. E a alegação, o fundamento foi de que, independente de ser um direito universal, a liberdade religiosa, aquela lei interna ela foi criada por uma questão de segurança nacional pelo número grande de terrorismo que estava acontecendo na Europa. Por isso que essas leis foram criadas, para se evitar, para ter acesso à pessoa, porque as burcas geralmente elas tampam tudo e por questão de segurança, em razão do grande número de terrorismo, não podia utilizar aquelas vestimentas. E por questão de segurança também, existe uma lei interna e por uma questão de soberania do Reino Unido, ela deveria tirar a burca no Reino Unido. Ela pode usar a burca em qualquer outro local, qualquer país, qualquer espaço particular, mas naquele momento, naquele local público, para fazer o interrogatório, ela deveria tirar. Essa foi a decisão dele. Algumas pessoas da sala vão concordar, outras discordar, enfim. Mas a questão é que a decisão foi essa, ela não tirou, a polícia inglesa foi e rasgou o véu dela. E ela na hora que rasgou, ela sentou e no começo do interrogatório ela falou, hoje vocês rasgaram a minha alma.
Foi como sentir que a minha alma tinha sido rasgada. E ela ficou completamente apática durante o interrogatório e mal respondeu o que foi perguntado. Parece que ela saiu dela. Os relatos foi que ela não estava ali. Tanto fazia com o que ela estava respondendo ou não. O que mais afetou foi rasgarem esse véu. Então, são questões muito complexas. São questões dentro dos direitos humanos que nós nos depararemos na nossa vida, que quando atuamos na área de direitos humanos, que talvez não seja nem tão difícil resolver juridicamente, mas os conflitos morais são muito, muito difíceis de resolver. São questões muito complicadas. Essas questões que dividem muitas opiniões. Existem questões muito complicadas. Essas questões envolvendo a liberdade religiosa, questões envolvendo eutanásia, questões envolvendo aborto. Hoje, essa semana, vimos o caos que se instalou no Brasil, em razão daquele caso daquela criança de 10 anos grávida. E que um juiz acabou tendo que decidir o que aconteceu. Isso divide opiniões. O importante é que essas opiniões, a gente tem que ter um certo limite para respeitar as opiniões das pessoas, mas também temos que ter o nosso posicionamento, enfim. Mas não vamos trazer polêmica aqui para aula, claro. A intenção não é essa. A intenção é mostrar para vocês como que os conflitos dentro dos direitos humanos, eles são pesados. Advogados que atuam na área de direitos humanos atuam com questões pesadas. Às vezes são casos mais simples, mas na sua grande maioria são questões complicadas, questões pesadas. Porque a carga que traz, ela não é só jurídica, a carga de conflitos morais, de conflitos religiosos, alguns conflitos de culturas, é muito complicado. Como é que você estabelece? A minha visão de direitos humanos é uma, a visão de uma pessoa que mora no continente africano vai ser outra, a visão de quem mora no continente asiático vai ser outra, alguém que mora no Afeganistão, por exemplo, vai ter uma visão de direitos humanos. E esse é o ponto que contrastamos a característica da universalidade com o relativismo cultural. Para fechar mesmo o material da aula 1, tem lá uma parte do material que está escrito a gramática dos direitos humanos. O que é essa gramática dos direitos humanos? Direitos humanos têm uma gramática própria. Vocês podem perceber que, na verdade, sem perceber, nós falamos algumas palavras que são muito específicas dos direitos humanos. E vocês vão perceber isso até o final do semestre, vocês estarão falando isso. Professora, nesse caso, não poderia fazer um peticionamento para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Professor, o sistema de supervisão de cumprimento de sentença da Corte de Direitos Humanos em relação à Argentina, naquele caso XXX? Professora, no caso Maria da Penha versus Brasil, foi decidido isso. Isso não é muito comum no processo civil, na teoria geral do processo, no processo penal. A gente não fala no caso X versus país. E dificilmente estaremos diante de uma situação em que o Estado, que o país, ele é processado. Então, os direitos humanos têm uma gramática própria. Quem trabalha muito com direitos humanos, quem fala muito sobre os direitos humanos, sabe que até o próprio linguajar, ele muda, né? Ele vai mudar muito. Gente, está travando ainda? Ou tá ok? Beleza. E é isso. Em relação, agora, a nossa... Já são 9h15? Em relação ao nosso segundo material, nós já até estamos... Os nossos estudos de caso, eles se referem a esse material, que é a responsabilidade internacional do Estado na violação dos direitos humanos. Deixa eu compartilhar uma tela aqui rapidinho, só para a gente compreender. A responsabilidade internacional do Estado e os direitos humanos. Essa responsabilidade internacional é a possibilidade, independente do conceito, é a possibilidade de uma vítima ou de um grupo de vítimas
processarem países em tribunais internacionais para que esses países sejam responsabilizados por alguma violação ou por uma omissão naquela violação de direitos humanos. E aqui tem um conceito que agora sim, a gente falando de uma forma mais simples, o conceito, a gente consegue compreender o conceito mais técnico, é um instituto jurídico que visa responsabilizar uma potência soberana. A potência soberana é um país pela prática de um ato que atentou ao direito internacional perpetrado contra os direitos ou a dignidade de outrem. Resumindo, responsabilizar um Estado, um país, por omissões, por atos de violação de direitos humanos das pessoas que estão naquele país, independente de sua nacionalidade. As finalidades dessa responsabilidade, ela tem duas. Ela pode ser preventiva, ela pode ser repressiva. Quando um país, um Estado, ele é processado e é condenado, é claro que ele vai sofrer uma repressão. A finalidade repressiva é a reparação do dano, a indenização para a vítima, a necessidade de investigação e punição dos culpados, enfim, é ir diretamente na repressão daquilo que aconteceu. Agora, tem uma finalidade preventiva. As sentenças e as decisões desses órgãos de direitos humanos têm essa característica preventiva a partir do momento em que, além de tratar especificamente do caso, condenou a indenizar aquela vítima, condenou a tomar providências aqui dentro para os agressores serem responsabilizados criminalmente. A partir do momento que isso vai além, condeno você a adotar uma medida legislativa ou adotar providências para que isso não aconteça novamente com outras vítimas. O caso Maria da Penha, ela foi indenizada, o agressor foi punido, mas foi feita uma Lei Maria da Penha que não se aplicou, aliás, ela não se aplicou mais para a Lei Maria da Penha, graças a Deus. Ela se aplicou agora a outras situações de violência doméstica. Então, ela tem uma característica preventiva, no sentido de que as decisões são construídas de uma forma que, além de resolver aquele problema, evite que situações semelhantes aconteçam novamente com outras pessoas. Essa é a característica preventiva. Adote medidas, é como se tivesse uma coerção. Na psicológica, o Estado não tem assim, a doutrina traz a palavra psicológica, mas é uma forma de pressionar os Estados para que eles fiquem de olho. Olha, você já foi processado aqui nesse caso. Quer ser processado novamente? Não. Então, adote medidas para evitar que situações como essa aconteçam novamente. Essa é a característica preventiva, a finalidade preventiva dessas ações internacionais, que nós chamamos de responsabilidade internacional dos Estados. Quando estamos falando da possibilidade de se ajuizar uma ação internacional em um tribunal internacional contra um país, eu estou falando de uma responsabilidade internacional do Estado. É essa possibilidade de agir judicialmente contra uma potência soberana, contra um Estado, contra um país, no caso de violação interna. E que foi demonstrada uma omissão interna na solução daquele problema. Não resta outra saída para essa vítima, a não ser buscar a responsabilidade internacional daquele país, daquele Estado, em um tribunal de direitos humanos. Mas a questão aqui é a seguinte, até para a gente poder compreender. Existem algumas características dessa responsabilidade. A primeira grande característica dessa responsabilidade, claro, né, além da busca pela justiça no cenário internacional de direitos humanos, a primeira grande característica é que a reparação nessas ações internacionais, elas não têm natureza penal, elas têm natureza civil. Todas as condenações nos tribunais de direitos humanos, com exceção do Tribunal Penal Internacional, que é outro tribunal, a gente vai ter uma aula só de TPI, de Tribunal Penal Internacional, mas Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos,
Corte Europeia de Direitos Humanos. A grande característica das decisões desses tribunais internacionais de direitos humanos é que as sentenças elas não têm natureza penal, mesmo que tenha um crime envolvido. As decisões dos órgãos internacionais têm natureza civil. Agora, o que pode acontecer é que uma decisão lá do Tribunal Internacional dê um prazo para o país se organizar internamente para colocar os seus órgãos de natureza penal para punir aquela pessoa. Mas observem que não está condenando penalmente o Brasil, por exemplo. Não tá, como é que manda prender o país? Como é que manda pagar multa? Não tem as multas penais contra os países. Os países recebem obrigações de fazer indenizações. Olha, você vai pagar a indenização para aquela vítima. Olha, você é obrigado a provocar o Ministério Público aí do seu país para ele instaurar o procedimento criminal internamente, para ele ser julgado aí dentro do seu país, mas é uma obrigação de fazer. As penalidades e as decisões nessa responsabilidade internacional do Estado, elas não têm natureza penal, elas têm natureza civil. E a grande maioria dessas decisões, elas se referem ou a indenizações para as vítimas, ou obrigações de fazer. Obrigação de criar uma comissão da verdade para se apurar alguns fatos, obrigação de criar uma comissão para investigar isso aqui, obrigação de apresentar para nós que o seu judiciário interno condenou o agressor ou o acusado, desse caso no prazo de 6 meses, de 8 meses, impõe medidas para o Brasil ou para o país, dizendo Brasil, mas qualquer país que faça parte de um sistema de direitos humanos, para tentar resolver aquela situação. Mas a questão é que as reparações nessas ações internacionais nos tribunais de direitos humanos, com exceção do Tribunal Penal Internacional, é de natureza civil. Bom, a gente já falou muita coisa até aqui. Eu queria muito hoje passar um vídeo para vocês sobre a historicidade dos direitos humanos, mas é só por isso não, ele vai um pouquinho além, tá? Eu nem vi o tempo passado, são 9h23. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. E essas medidas são as condenações. Sim, Henrique, são as condenações que o Estado sofre quando tem uma ação internacional, existem, no final lá tem as decisões, e essas decisões na comissão são recomendações e na corte são sentenças. Quando a gente for estudar o sistema interamericano, a gente vai ver. Mas independente se são recomendações ou sentenças, decisões, são condenações de natureza civil, exatamente, são as condenações. Vou tentar compartilhar uma tela aqui com vocês. Vou tentar localizar aqui. Vocês conseguem ver essa tela do YouTube? Sim. Consegue? Sim, sim. Tá, eu vou colocar um vídeo aqui, tá? Prestem bem atenção nesse vídeo. Vocês estão conseguindo ouvir? Human rights. Sim. Ok. Geez, that's a good question. Human rights. That's tough. Wow.
I don't even know how to give that definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any. The rights that humans have. Large debates. Listen to mindset. Que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una complicatissimă. And we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Pessoal, vocês estão mandando algumas mensagens no chat, porque o chat não aparece para mim. Tá com algum problema no vídeo? Não. Ah, não? Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights. What the human rights are? The right to live, Equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in a Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights to people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded. But the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. All told, 90 million people died.
Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together, formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers, free-thinking individuals who refuse to be silent, who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Gostaram do vídeo? Sim. Eu gosto muito desse vídeo porque ele, vocês viram a forma didática de compreender esse histórico da construção dos direitos humanos? Ele é um vídeo muito didático para a gente ver. E a gente consegue enxergar ali a independência dos Estados Unidos, a gente consegue enxergar a Declaração Francesa, a Declaração Universal de 1948, mas além dessa
e acho que fechamos bem essa historicidade dos direitos humanos. Além disso, o mais importante para mim, eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi esse vídeo, porque eu sempre passo para os alunos, ou em algum evento, ou em algum congresso, alguma coisa mais da área específica de direitos humanos. Mas eu acho que é um vídeo que a gente sempre tem que ver. É um vídeo que resgata aquela humanidade que às vezes eu vejo tanta discussão, tanto problema, às vezes por umas coisas pequenas. E aí as pessoas dizem, o que está acontecendo? A gente vê, gente, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com o país? Enfim. Eu acho que a gente precisa resgatar a nossa humanidade, todos nós. Tá faltando um pouco de humanidade. E esse vídeo, às vezes, ele me ajuda. Às vezes eu vejo alguém que tá assim, vem cá, vamos ver um negócio aqui comigo. Olha o tamanho do mundo. E olha o tanto de problema. E olha as necessidades que essas pessoas têm em relação à proteção dos seus direitos os direitos humanos. Olha o que você tem, olha o que nós temos. Então, eu acho que é sempre um vídeo que eu gosto de ver, é um vídeo que eu sempre me emociono, porque ele sempre resgata aquela humanidade que está faltando muito na sociedade de uma forma geral. No mundo, no Brasil, em muitos países, um grande problema é realmente a humanidade. Por isso que eu gosto muito desse vídeo. Fica lá, vocês viram que eu digitei no YouTube a criação dos direitos humanos. Tem alguns vídeos, tem a versão resumida, mas é o de 9 minutos. Para quem quiser ver novamente ou passar para alguém, passem para o máximo de pessoas que vocês puderem passar e quiserem passar. É algo que fica a dica aí para vocês, tá? Gente, são 9h40. Vamos só dar uma olhada naquele caso que eu trouxe para vocês. Tanta coisa, né? Estão conseguindo ver? Sim. Sim? Vamos lá. Esse é o caso. Vocês se lembram daquela tragédia na boate no Rio Grande do Sul? Alguém se lembra? Sim. Esse é o caso da Boate Kiss. Vocês sabem o que aconteceu com aquele caso? Aquele caso da Boate Kiss, essa tragédia da Boate Kiss, ela se tornou uma ação internacional contra o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Está em andamento até hoje. Eu peguei alguns trechos da petição que foi encaminhada para a Comissão Interamericana e trouxe para vocês aqui para a gente poder fazer um estudo desse caso, porque já se tornou um caso um caso internacional de direitos humanos contra o Brasil. Já tem muito tempo e olha só, trecho da petição. Caso da tragédia ocorrida na Boate Kiss, trechos da petição. Essa petição é a petição que está lá na Comissão Interamericana. Até o momento, apenas 4 pessoas, 2 sócios da boate, 2 músicas, aguardam julgamento pelos fatos. 4 bombeiros foram julgados e condenados. Nenhum outro agente público foi julgado, apesar de que diversos entes públicos tinham conhecimento de que a boate funcionava em desconformidade com a legislação vigente à época dos fatos e autorizaram seu funcionamento ou nada fizeram para prevenir a tragédia. A tragédia matou diretamente 242 pessoas, em sua maioria jovens, feriu ou lesionou de forma permanente outras centenas de pessoas, colocou em risco a vida de todos os que se encontravam no local e destruiu milhares de famílias das vítimas e sobreviventes. Sustentam que a responsabilidade internacional do Brasil decorre da omissão dos agentes públicos em fiscalizar a boate e proibir seu funcionamento, violando seu dever de prevenção, proteção e garantia dos direitos humanos. Sustenta ainda, em razão da ausência de responsabilização dos agentes públicos relacionados ao caso, aqui dentro do Brasil não teve a responsabilização, o Estado brasileiro violou vários direitos humanos. Só para vocês verem um trecho de uma ação internacional, no caso de responsabilidade internacional do Estado, que é o que nós já começamos a tratar hoje, trechos de uma petição real, de um caso real, que é o caso da tragédia da Boate Kiss, onde o Brasil está sendo processado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um tribunal específico de direitos humanos. Mas é um caso que a gente traz, a gente vê mais ou menos como que se coloca isso numa petição, mas tem 2 questões aí.
Esse caso da Boate Kiss, eu vou até... Vocês já sabem o caso, vamos só analisar assim, eu quero acho, tá? O que vocês acham? Primeiro, na opinião de vocês, quais direitos humanos foram violados? Independente do que está previsto em convenção, não. Na cabeça de vocês, que direitos humanos, até agora, vocês conseguem ver que foram, todos que vocês conseguem ver que foram violados nesse caso? Acredito que o maior dele aí é o direito à vida, né? Direito à vida. O direito à vida é a integridade física. Integridade física. Física e moral. Física e moral. E acredito também, professora, que entra aí o direito de proteção judicial. Porque houve o descaso por parte do Estado, né? A omissão estatal. Uhum. Mais alguma coisa? No que eu pude observar, só isso. Esses, né? O direito à vida, o direito à integridade física de quem não morreu, mas teve as lesões, a integridade moral dos familiares e também de quem sofreu. O direito à proteção judicial, porque houve uma série de omissões aí. O direito a... Paula, é isso mesmo. Isso é dentro do Brasil. Fora, e nos direitos humanos, a gente chama de duração razoável do processo. A demora judicial. Ela realmente não tem celeridade, né? Essa omissão acabou levando a uma violação da duração razoável de um processo, que também é um direito humano. Outro direito humano é o direito à informação. As vítimas que estavam no local nem sabiam que aquele local estava numa situação que não poderia funcionar. O local estava irregular perante as autoridades públicas. Então, aqui a gente consegue ver as características dos direitos humanos, a sua indivisibilidade, a sua interrelacionariedade, eles se interrelacionam, a sua interdependência. Os direitos humanos, dificilmente você vai ver um caso em que há uma única violação de direito humano. Geralmente, um caso de violação de direito humano, ele traz vários outras violações. Geralmente é um conjunto de violações. E aí, que providências que poderiam ser tomadas nesse caso? A gente sabe que já está lá numa ação internacional de violação de direitos humanos, no Tribunal de Direitos Humanos, mas a primeira providência sempre vai ser tentar resolver internamente, até para a gente tentar esgotar essas vias internas, até para a gente mostrar que não tem celeridade, que há omissão em relação à proteção judicial, que foi colocado pela Adriana. A gente tem que demonstrar isso no Tribunal de Direitos Humanos, que o país não funcionou na efetividade da defesa desses direitos humanos, dessas pessoas que morreram, dessas famílias que ficaram, na apuração, na responsabilização, e que tem alguma coisa errada aí, em termos de efetividade. Então, é isso. A primeira questão é tentar se resolver internamente. Se não resolvendo internamente, acionar essa responsabilidade internacional do Estado e realmente ajuizar uma ação contra o Estado brasileiro, ou no caso foi no Brasil, mas se fosse, por exemplo, no Chile, ou no Paraguai, no Uruguai, enfim. Da mesma forma, o réu seria o país onde aconteceu e que houve a omissão em relação à proteção judicial que todos nós temos direito. E é um direito humano que está previsto. Essa proteção judicial é um direito humano. Então, é só um estudo de caso mesmo aqui para a gente poder, primeiro, tomar conhecimento do que aconteceu com aquele caso da Boate Kiss, porque cai no esquecimento. Vocês podem ter certeza que quando a gente estiver estudando, por exemplo, a aula de direito a meio ambiente e direitos humanos, a gente vai falar do caso da tragédia em Mariana, vamos falar da tragédia em Brumadinho, enfim. A gente sempre vai tentar trazer ao máximo os casos que na mídia fica ali nas redes sociais nos 15 dias, aquela comoção, pray for, reze por, e põe ali a imagem do país ou do caso, enfim. Aquilo ali passa, né, muito rápido. E o que vira depois? Então, a gente resgata esses casos e traz para mostrar o andamento disso, o que se tornou isso, né? Como que está acontecendo. Gente,
Eu acho muito importante, professora, porque com bases em fatos reais, a gente vai assimilando mais o conteúdo e fazendo essa junção de informações. Adriana, então, é fundamental. Fundamental. Exatamente. Inclusive, esse caso dessa criança que foi estuprada, né? Uhum. E no qual a Sara, essa extremista, né, traz à tona a quebra do anonimato, né, pela criança que foi afetada, e eu acredito que isso também novamente vai dar em nada. Existem muitas situações no Brasil, vão ficando, né? Eu sempre gosto de mencionar, claro, no caso que você mencionou agora, mas eu sempre gosto de falar toda aquela comoção quando aconteceu a tragédia em Mariana, e em Brumadinho, quantas pessoas morreram ali, Sim, e a coisa vai ficando e a gente não sabe. Está acontecendo alguma coisa, mas deixa de sair na mídia, então a gente precisa atualizar nessas questões, principalmente quando elas são internacionalizadas nos tribunais de direitos humanos. Isso eu sempre falei, gente, a prática ela tem que entrar no primeiro período de qualquer graduação, e é só escolher a melhor metodologia para introduzir essas práticas. Eu ministro aula de teoria geral do processo para alunos de segundo período em Goiânia, e eu levo casos que eu discuto com os alunos do nono, mas eu tento resgatar aquilo que eles conhecem dentro daquele caso para eles começarem a ter. A área de vocês é uma área que lida com, como eu falei para vocês, a gente escolheu viver de problema. E a gente precisa ter contato com esses problemas desde o início e saber mais ou menos alguma direção. Claro que não é resolver o caso completamente, isso é com o tempo na graduação de vocês. Mas esse contato inicial com a prática tem que acontecer. E a gente vai tentar fazer isso em todas as aulas, trazer algum caso para a gente poder discutir, tá? Gente, alguma dúvida? E aí, professora, a senhora falou bem quando a senhora falou que são casos que por um tempo ficam ali à tona, depois morrem no nascedor. Desculpa o termo que eu estou usando aqui. Porque o caso de Hoje, por exemplo, ninguém sabe como é que está, quem foi responsabilizado no caso Mariana. É porque eu eu trato do direito internacional ambiental, deixa eu até fazer um merchan aqui, fazer uma propaganda. Quer dizer, eu até ia fazer se eu achasse o livro, espera só um pouquinho. Esse aqui foi o último livro que eu publiquei. E eu trato do caso Mariana e Brumadinho aqui também. Muito bom. A gente faz um sorteio desse aqui. Tem outros livros também que eu gosto de escrever, viu, gente? Gosto demais de escrever. Tem um livro aqui que eu escrevi, deve ter uns 6 ou 7. Se vocês quiserem algum livro aí, ou às vezes a gente faz um sorteio, faz alguma coisa aí, tá bom? Eu fico entulhada aqui, eu sou louca em livro e fica aqui, em volta de mim tem tanto livro, tem tanta coisa. Interessante, muito bom. Gosto muito de entrar aqui nesse ambiente e ficar aqui, às vezes, lendo horas. Eu sou daquela pessoa bem velha, tá? A pessoa que pega o livro, às vezes tem livro que eu tenho que usar isso aqui para tentar achar alguma coisa que o livro é praticamente de antes de Cristo. Aí a gente não consegue enxergar ou tentar entender. Eu gosto de muita coisa antiga também. Mas vamos lá, gente, porque eu vou ficar aqui, o professor da próxima aula vai me matar, ou o professor Daniel uma hora vai brigar comigo e falar, você está entrando no horário do outro professor. E aí eu só queria fechar. Cadê a Emily? Emily? Oi. Oi. Bom, o que acontece? Na próxima semana vai acontecer, a partir do dia 26, o 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. É um evento, um dos eventos mais importantes do mundo, que o Brasil cedia em termos de direito internacional e automaticamente de direitos humanos, porque a maioria dos temas do Congresso envolve os direitos humanos. Então, nós temos palestrantes do Brasil, do mundo inteiro, desde advogados na área internacional, juízes de tribunais internacionais, juízes pessoas da ONU, pessoas do tribunal, juízes do tribunal, o presidente do Tribunal Penal Internacional vai palestrar nesse evento. Os doutrinadores que vocês estudam, o professor André de Carvalho vai palestrar. Então, a juíza, que foi juíza do TPI, a doutora Silvia, vai palestrar. Então, são palestrantes do Brasil e do mundo inteiro. São ao todo 200 palestras que vão acontecer nesses dias. E cada vez ele é organizado pela Academia Brasileira de Direito Internacional. Eu sou membro do conselho dessa academia.
E nós organizamos sempre em algum local do Brasil. Seria em Cuiabá, nesse ano, mas ele vai acontecer de forma online, virtual, por motivos que vocês já sabem. Enfim, é muito bom. E geralmente ele é muito caro em razão da grandiosidade do evento. Né? Quem participa recebe o certificado, pode encaminhar artigos, são publicados em anais e até em livros que nós organizamos lá na Academia Brasileira de Direito Internacional. E todo conselheiro tem direito a algumas inscrições, a convidar algumas pessoas. Cortesias, inscrições cortesias. São congressos que são caros. De forma presencial, por exemplo, para nós palestrantes não, mas para um membro, até um membro do conselho que não vai palestrar, para vocês verem, para os membros da academia é R$500 a inscrição. Para quem é de fora é 800, é 1.200, 1.500, pode chegar a 1.500 o último lote, uma inscrição num congresso desse. E nós recebemos aí, os conselheiros, algumas inscrições. E eu peguei 2 dessas que eu recebi, algumas eu dei para uma professora de Direito Internacional, para a diretora do curso de Relações Internacionais, para 2 pesquisadoras da área do CNPq, e entrei em contato com a Emily ontem, porque eu queria sortear na turma 2 inscrições gratuitas. O que eu preciso é, depois do sorteio, o nome, eu vou encaminhar para a Emily o que eu preciso, o nome e acho que alguma coisa, o e-mail de quem for sorteado para eu poder encaminhar para a academia, para São Paulo, até sexta-feira. Eu tenho até sexta-feira, até amanhã à noite, para encaminhar esses nomes. Aí eu conversei com a Emily ontem, ela vai ver aí a melhor forma para sortear. Vai ser tudo online, vocês vão conseguir assistir todas as palestras, não só a minha. Ela até me mandou alguma coisa com a arte da minha palestra. Eu falei, não põe só a minha, não, porque pode parecer que é a inscrição só para a minha. Não, é a inscrição para o congresso inteiro, tá? Inclusive a minha. Na minha eu quero que vocês estejam lá participando, mas é do congresso inteiro. Então ela vai organizar aí um sorteio de 2 inscrições gratuitas para o 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Vai me encaminhar os nomes das pessoas que ganharem para poderem participar desse evento. Vocês serão certificados como participantes, ouvintes vão ter a carga horária, vão receber essa carga horária, mas o mais importante é ter contato com essas pessoas que eu estou mencionando para vocês. Vocês podem entrar numa sala e estar lá um juiz do Tribunal Penal Internacional dando uma palestra. Enfim, o que eu posso fazer para os alunos, eu faço na medida do possível e fiz para o quarto B, por uma questão de carinho mesmo. E tá com a Emily agora, é a bola. Organiza isso aí, Emily, faz esse sorteio, organiza direitinho. Assim que a aula acabar, eu vou postar a arte lá no nosso Instagram da sala, e aí eu vou mandar também o link lá no grupo. Aí vocês lêem lá, é só comentar o negócio lá, e aí se vocês quiserem, não sei, a gente pode colocar para seguir a senhora também, enfim. Mas aí à noite, 7h30, aí 7h30, hoje eu ponho o resultado lá. Beleza, gente. Aí eu uso, tem um programinha, né, que usa para fazer o sorteio, aí eu boto lá também o print pra vocês verem que talvez eu ganhe, né, enfim. Pra não parecer que foi meu... É isso, fico feliz. Peço que vocês participem, vocês vão gostar muito. Eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto que quando tiver a forma presencial do congresso, vocês não vão perder nenhum. Nós já estamos no 18º, tá bom? E é isso, fico feliz. Participem, eu quero ver vocês participando desse congresso lá, viu? Vou sair, né? Porque agora eu recebo uma mensagem do Daniel perguntando se aconteceu alguma coisa. Essa aula, vocês sabem que ela é 50 minutos, né? O Daniel perguntou, o que está acontecendo? Gente, muito obrigada pela presença de vocês na aula. Na próxima aula, a gente continua o estudo da responsabilidade internacional do Estado. Vamos continuar os nossos estudos de caso. Eu até conversei com a representante. O material da próxima aula eu já até postei. Já deixei organizado lá no AVA, e aí eu encaminho o link da aula, a gente vai fazendo dessa forma. E eu vou jogar essa aula lá também, na parte da aula síncrona, tá bom? Uma excelente semana para vocês, se cuidem da saúde de vocês, e é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, boa sorte no sorteio, tá? Porque eu vou estar ali acompanhando, vendo o que está acontecendo. Boa sorte nesse sorteio, quero ver vocês
lá participando desse congresso, e além de participantes, serem certificados, receberem o certificado do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Vai ser uma honra receber vocês nesse evento. Muito obrigada pela aula, tá bom? Um grande abraço.